Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Tudo bonzinho? Tudo bom danado? Então, pessoal, chegamos na nossa terceira e última aula sobre bens públicos, tá certo? Demorou um pouquinho, mas chegou, tá bom? Com isso a gente consegue falar de todos os pontos mais importantes sobre bens públicos. Tá, o que a gente vai falar, o que a gente vai discutir nessa aula de hoje, né? O que a gente vai mencionar, o que a gente tem para ver agora sobre bens públicos. Pessoal, a primeira coisa, vamos relembrar o conceito, né? Vamos resgatar o conceito, está no artigo 98 do Código Civil, que diz que são bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, tá certo? Então, foi pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, é bem público. Todos os demais são bens particulares, independentemente de a quem pertençam. E, claro, a gente sabe, a gente já viu que algumas garantias, algumas prerrogativas dos bens públicos podem ser conferidos a bens particulares, desde que sejam bens de empresas públicas, prestadoras de serviço público. A gente já conversou sobre isso, tá certo? Só resgatando o conceito aqui. Tá, e hoje o que a gente vai falar para encerrar esse conteúdo? Primeira coisa, pessoal, a utilização por particulares. O bem é público, mas não necessariamente ele vai ser utilizado pelo poder público, ou não necessariamente ele vai ser utilizado pelo poder público o tempo todo, tá certo? Então a gente tem essas formas aí de utilização de bens públicos por particulares, é o que a gente chama de uso especial dos bens públicos, tá bom? Nós temos a autorização, a permissão e a concessão, e aqui nesse momento já dá o estalozinho, eita, eu lembro isso, a gente já estudou sobre isso, a gente já falou sobre isso, no passado, a gente vendo ali Direito Administrativo 1, a gente discutindo outros assuntos, a gente já mencionou isso. Tá, vamos reativar esses conhecimentos, tá certo? E entender como é que isso funciona para os bens públicos, tá bom? Certo, começando com a nossa querida autorização. Pessoal, o que é autorização? Autorização é ato unilateral, discricionário, precário para uso especial com interesse particular. Tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem um namorado ou uma namorada, tá certo? E você vai casar, tá bom? E você não quer casar de qualquer forma, você quer um casamento chique, você quer uma coisa bacana, tá certo? Você quer casar na praia. Certo, aí surge um pequeno problema, tá certo? A praia é um espaço público. Você não pode simplesmente chegar lá, isolar a praia, pegar uma faixa de areia para você e dizer, vou casar aqui e hoje ninguém entra. Porque fica difícil, né? Fica complicado. Se é um espaço público, né? E, enfim, não está consagrado, dedicado a nenhum uso específico, você não pode interditar para você. Se você puder interditar para você, eu também posso interditar para mim, a gente vai brigar, isso não vai dar certo. Então, como é que funciona? Você precisa de autorização para isso. Tá? Se você quer fazer seu casamento na praia, você vai lá, pede autorização. E aí o poder público, muito provavelmente, muito certamente, vai ver a possibilidade disso para você. Tá certo? Então, quero casar, tá. Que horas você quer casar na praia? Como é que vai ser isso? Quando é que vai ser isso? Vai ser sábado à tarde em Boa Viagem. Sábado à tarde na Praia do Futuro, em Fortaleza. Não, aí não dá certo, né? Porque você vai esculhambar a vida da comunidade, do pessoal que quer ir para lá, porque, enfim, trabalha, quer curtir sua praia, e não vai dar certo. Mas assim, escolha uma praia mais afastada, pega um horário assim mais compatível, mais acessível, que aí dá certo, você faz seu casamento na praia, tudo certinho, tudo bom, danado, tá certo? Então é assim que funciona. É, como eu já disse para vocês, um ato discricionário, precário, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Discricionário, a administração pública pode te conceder essa autorização ou não. Ela não está obrigada a te conceder, não é um ato vinculado, tá certo? Concede se quiser, tá bom? E é precário, pode ser revisto a qualquer tempo. Estava lá seu casamento marcado, tudo bom danado, 500 convidados, e aí surge essa pandemia do coronavírus. Eita, infelizmente não podemos permitir essa aglomeração mais. Vamos rever aqui esse ato. Infelizmente você não vai mais poder casar, ou pelo menos não dessa forma, tá certo? Então é precário, pode ser revisto a qualquer tempo, tá certo? E é para uso especial, por quê? Porque quem vai usar é você, tá bom? E é para interesse particular, é o seu casamento, querido, é a sua felicidade ou a sua desgraça de vida. Quem vai se beneficiar disso é você, tá certo? E no máximo você, sua noiva, sua esposa, o seu esposo e seus convidados.
tá certo? A coletividade em si não se beneficia. Pelo contrário, eu que estou lá com a toalha no ombro, tá certo? Só de sunga, querendo entrar na praia, fico prejudicado, porque eu não posso entrar. A praia está reservada para você, tá certo? Então isso é a autorização, tá bom? Que eu creio que deu para a gente entender, ficou tudo certinho. Certo, e a permissão? O que é que vai ser a permissão? Permissão, pessoal, também é ato unilateral, também é discricionário, também é precário, também é para uso especial, até aqui tudo igual à autorização, só que é com interesse para a coletividade, tá certo? Enquanto a autorização beneficia só você, a permissão vai ter interesse público envolvido, tá certo? Enquanto na autorização interesse particular, aqui a gente tem interesse público. Vamos imaginar que você volta desse casamento bastante endividado, tá certo? Gastou dinheiro com tudo, a festa maior do mundo, e aí você está na ressaca agora, tá certo? Do porre da festa, e você está na ressaca também com as dívidas para pagar. Tá certo? E aí você tem a seguinte ideia, né? O país meio em crise, as coisas muito difíceis, o que é que você vai fazer? Você quer colocar uma banca de jornal na sua calçada para você poder trabalhar, fica ali, bota na calçada da universidade, tá certo? Fica ali vendendo vadimeco, vendendo código, vendendo CLT, quando for prova do jovem, e aí você ganha dinheiro, porque quando bate a prova o desespero é grande, tá certo? Tá, você pode fazer isso? Pode. Do jeito que você quiser, chegou lá, jogou a banca na calçada? Não, né, querido? Porque a calçada é espaço público, ali é um bem público. E como é que você vai fazer isso? Tá certo? Você precisa de uma permissão, tá certo? E por que aqui é uma permissão? Ah, Pablo, isso é bom para mim. Na minha banca de jornal eu estou ganhando aqui o meu dinheiro para me sustentar, certo? Não é para ser ruim para você, não. Pode ser bom para você, tem que ser bom para você. Mas também é algo bom para a coletividade. Você está facilitando a vida das pessoas no sentido de que elas tenham acesso à informação. Então, diferente da festa que beneficia você, né, um interesse particular, beneficia você, seus convidados e tal, a banca de jornal não. Querendo ou não, a gente está prestando aí algo para a comunidade, para a coletividade, né? A gente está permitindo que as pessoas tenham acesso à informação. Então isso é a permissão, tá certo? Também é ato, também é discricionário, também é precário, para uso especial, tá certo? Só que aqui é com interesse público, tá bom? Com interesse para a coletividade. Até aqui acho que está tudo certinho, está tudo tranquilo, tá certo? Duas observações, algumas observações, na verdade, importantes, né, sobre a autorização e a permissão. Primeira delas, tanto na autorização quanto na permissão, o poder público pode estabelecer um prazo. Então você vai lá, pede a permissão para colocar sua banca de jornal, e aí te dá um prazo, tá certo? A administração pública não precisa fazer isso. Se ela não quiser, ela não coloca prazo nenhum. E aí no dia que ela chegar e disser, Pablo, tira a banca, né, fulano, tira a banca de jornal, a única coisa que você vai poder dizer é, muito obrigado por ter me deixado usar por esse tempo todo, tá certo? Tá, mas se ela colocar prazo, perde a precariedade, tá certo? Aí gera em você a expectativa de que esse prazo seja cumprido e aí lhe dá, inclusive, o direito de ser indenizado, não é? Caso a administração pública resolva retirar a tua permissão antes do prazo ser concluído, certo? A primeira observação é essa. Pode ter prazo, tanto na autorização quanto na permissão, e nesse caso ela vai perder o seu caráter de precariedade, tá certo? Segunda observação também muito importante, pode ser a título gratuito ou oneroso, ou seja, pode ser que a administração pública te diga, querido, te dou autorização, querido, te dou a permissão, mas ó, quero uma contraprestação aqui, tá certo? Então, isso pode de ser concedido a título gratuito, mas também pode ser a título oneroso. Você pode ter que pagar, tá bom? Então, essas observaçõezinhas que são importantes, é interessante a gente guardar isso, tá bom? E aí, chegamos nas dúvidas, né? Porque nesse momento, invariavelmente, uma pessoa ou algumas pessoas levantam a mão e dizem, mas Pablo, permissão não era contrato? Eu lembro que era contrato, tá até aqui no meu caderno, né? Pegar aquele caderno, né? Que tá desde o primeiro período com a pessoa, caderno sofrido, já amassado, parece que foi atropelado por um caminhão, o pobre do caderno, mas tá lá, e sai folheando, e aí acha, né? Lá a permissão dizendo que é contrato. Querido, se você guardou na sua memória que permissão era contrato, tá certo? Se algum outro professor lhe disse que permissão é contrato,
Isso não está errado, isso pode estar certo. Mas, Pablo, você acabou de dizer que é ato. Como é que é ato e é contrato? Vejam, nesse ponto, é interessante até que a gente lembre da lei número 8.987 de 95, de 13 de fevereiro de 1995, que vai dizer em seu artigo 2º que, artigo 2º, inciso 4, que permissão de serviço público é a delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco. E aqui geralmente você traz até esse fundamento e diz, Pablo, tá aqui, o professor disse que era contrato, disse que isso aqui fundamentava porque tem os elementos básicos de um contrato administrativo, etc. Tudo bem, querido, só que tem um detalhe muito interessante. Seu professor falou a verdade, tá certo? E ele estava certíssimo. Só que se você olhar aí no cantinho do seu caderninho, como diria nossa querida tia Dani, tá certo? No cantinho do seu caderninho, você vai ver que ele também colocou a diferença, a seguinte diferenciação sobre permissão de bem público e permissão de serviço público, tá certo? Porque permissão de bem público vai ser ato, tá certo? Permissão de serviço público já teve uma discussão se era ato, se era contrato, por conta daquele caráter de precariedade, mas boa parte da doutrina entende, e eu concordo, que seja contrato. E aqui a gente não está falando da permissão de serviço público, a gente está falando da permissão de bem público. Então, guarda isso, tá certo? Permissão de bem público vai ter esse caráter de ato administrativo discricionário precário, tá certo? Então, permissão de bem público, ato. Permissão de serviço público, aí você pode considerar que é contrato, tá bom? Então tá aí com certeza a anotação no cantinho do seu caderninho e você com certeza agora encontrou e agora entendeu perfeitamente, tá certo? Essa confusão é comum, pessoal, isso acontece, isso acontecia quando eu lecionava as duas disciplinas de direito administrativo, porque muitas vezes no administrativo 1, no 5º período, eu reforçava isso, tá certo? E aí a pessoa chegava no administrativo 2 com essa mesma percepção, tá certo? Então isso é comum, tá certo? Não tem problema nenhum. Sobretudo porque administrativo 1 a gente estuda contratos administrativos, aí a gente acaba vendo aí contrato de permissão, tá certo? Contrato de permissão de serviço público. Aqui a gente está falando de permissão de bem público. Então, é isso, entendemos, tá certo? E aí vamos para... Opa, dobrou um slide aqui. Ou eu fiz ou voltar o slide. Eita, vou ter que editar o vídeo. Vou deixar do jeito que tá. Então, essa é a questão, né? Se é uma permissão de bem público ou se é uma permissão de serviço público. Eu tinha voltado o slide sem querer. E aí chegamos finalmente na concessão. Concessão, pessoal, a gente já estudou em contratos administrativos, então a gente sabe que é um contrato administrativo, tá certo? Por prazo determinado, com dever de indenizar, aquela coisa toda que a gente já viu, a gente já sabe, tá certo? Aqui, para bens públicos, o que geralmente vai criar alguma dúvida, causar alguma dúvida, são a autorização e a permissão, tá bom? E aí a gente segue, não é? Com a seguinte pergunta. Tá, Pablo, eu entendi. E os bens públicos em espécie, como é que funciona? Quais são? Que bens são esses? Pessoal, a Constituição Federal vai falar nos bens públicos dos estados e nos bens da União. Os bens dos municípios, infelizmente, não foram contemplados, não foram bem detalhados como os bens dos estados e da União. Certo? O artigo 26 vai trazer os bens dos estados. Vou até diminuir aqui a minha imagem um pouquinho. Incluem-se entre os bens dos estados, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas neste caso na forma da lei as decorrentes de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Certo, é fácil de memorizar isso? Talvez não são tantos incisos assim, são apenas 4 incisos. É possível memorizar. Tá, mas e aí,
vem o artigo 20, né, com os bens públicos da União. Diz ele, são bens da União. Inciso 1, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. 3, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a Unidade Ambiental Federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. 6. O mar territorial. 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. E 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Pablo tem que ter um macete aqui, uma técnica mnemônica. Talvez até tenha, mas infelizmente eu não conheço nenhuma que seja especialmente útil. Aqui eu recomendo para vocês o seguinte, isso aqui acolá cai numa questão de prova, tá certo? E aí misturam o bem da União com o bem do Estado, sai fazendo aquela lambança e você confunde. O que é que eu recomendo para você? Memoriza isso aqui na lógica da predominância do interesse. Lembra daquele princípio maravilhoso, sagrado lá de direito constitucional, o princípio da predominância do interesse? Pois é. Resgata aquele danado, resgata o nosso querido princípio aqui de volta, tá certo? Então você pensa o seguinte, você reflete o seguinte, isso é interesse de quem, tá certo? Se for um interesse de âmbito nacional, vai ser um bem da União. Então, por exemplo, águas que estão na fronteira, água que está na fronteira que banha mais de um estado, opa, isso aqui não pode ser interesse só de um estado, isso aqui é um interesse mais amplo. Se envolve mais de um estado, se é interesse nacional, é um bem da União, tá certo? Se for um interesse no máximo regional, na melhor das hipóteses regional, vai ser um bem do Estado. Então guarda o nosso querido princípio da predominância do interesse no sentido de quem é que tem condições de tomar conta disso aqui, quem é que tem condições de administrar esse bem público, e aí você encontra a resposta, tá certo? Mesmo naquelas que não fazem tanto sentido no primeiro momento, como por exemplo, inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aí você pensa, rapaz, se isso aqui ficasse na mão dos estados, não tinha mais um índio vivo. Então isso aqui você coloca na mão da União e pode ser que a coisa dê certo. A gente mata muita coisa aqui também, raciocinando na perspectiva das notícias, do nosso conhecimento de senso comum. Por exemplo, demarcação de terra indígena, o presidente disse isso, disse aquilo, opa, então é da União. Hidrelétrica, estava aquela confusão, não sei o que, no governo lá, que ia liberar, não ia, opa, isso é bem da União. Então a gente mata muita coisa aqui pelo nosso senso comum também. Então é isso, pessoal, espero sinceramente que vocês estejam gostando do nosso estudo, tá certo? Espero sinceramente que tenham gostado de bens públicos. Finalmente acabou, finalmente chegou ao fim e ficamos por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Como sempre, bora arrochar o nó estudando direito administrativo. Bom danado!